Fala aí, galerinha, beleza? Tem que fazer tudo aqui. Já tá gravando, rapaz. Eu pensei que ainda estava carregando aqui. Então, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Essa aula agora que a gente vai ter sobre o conteúdo de física, o conteúdo de lentes esféricas, mais precisamente o conteúdo analítico, tá? Então, aqui eu quero começar mostrando para vocês uma coisa importante, que é a seguinte ilustração. Bom, quando estudamos lentes, geralmente nós associamos o quê? Nós primeiro definimos um eixo principal, esse que está de preto aqui. Nós, então, depois definimos o espelho, né? A gente define o espelho e a gente faz isso de maneira simplificada. Só deixando claro um ponto importante. O eixo principal, ele é um eixo imaginário, seria o ponto central da lente, tá? Então, se nós temos uma lente que ela é curvada, o eixo principal, ele vai ser um eixo imaginário que vai pegar no centro dessa lente. Voltando aqui, por exemplo, na Bienal passada, a gente terminou estudando a Bienal passada e agora a gente está iniciando a Bienal 3, a capa 3, na verdade, não é mais nem Bienal. Então, aqui a gente tinha o estudo das lentes, a gente iniciou o estudo da lente, mas de maneira analítica, sobre a figura geométrica dela. Então, o eixo principal é um eixo imaginário que passa no centro do centro óptico da lente. Então, dada uma lente, tá, ela tem vários formatos. Se vocês quiserem ver isso, você pode pegar uma lupa, você pode pegar vários óculos de grau e de problemas visuais diferentes, de miopia, astigmatismo, vocês vão perceber que as lentes têm formatos diferentes. E no finalzinho da aula, a gente descobriu que existia uma possibilidade de representar essas lentes de maneiras simples. Existem dois tipos de lentes básicas, as de bordas finas, em que a borda é mais fina do que o centro, né, do que a parte central da lente, e as de bordas grossas, em que a parte central é mais fina do que as bordas, ou seja, as bordas são mais grossas do que o centro da lente. Então, existiam dois tipos de lente, e eu comentei com vocês que, de certa forma, elas, para o estudo do Enem, não era tão importante saber todos os tipos das lentes, bastava saber que existiam dois tipos, bordas finas, que representam as lentes convergentes, e a simplificação do desenho fica assim, a seta apontando para baixo e para cima, né, as setas contrárias, as setas normais, vamos colocar assim, e as lentes de bordas grossas, em que as setas apontam para o centro da lente, tá? Então, a representação simples da lente fica dessa maneira. E existem dois tipos de lente. Bordas finas, que são lentes convergentes, e bordas grossas, que são lentes divergentes. A lente convergente, o de bordas finas, os raios convergem para o centro, para o foco. E as lentes divergentes, os raios divergem, só que na direção do foco. E a gente vai ver aqui, ó. Então, dado uma lente convergente, os raios eles vão convergindo para o foco. Deixa eu ver quem que mandou mensagem aqui. Travou? Ou só travou para a Isa? Pode estar travando um pouco. Tá meio bosta, né? Mas é o que nós temos, né? Então, lente convergente. Oi. Diga. Fala, Marcelo. Não é, Marcelo. É divergente. O Marcelo deu uma bugada aí. Caralho, morreu. Então, olha só. Então, nós vamos ter isso aqui. Eu aconselho que vocês... Oi, tá ficando? Eu tô. A lente do óculos é divergente? Sim, senão você não enxerga o pessoal, pô. Piadas boas, não? Não, agora falando sério. Depende da lente, depende do problema visual. Você tem que dar uma pesquisada aí para ver que tipo de lente. Eu não lembro qual tipo de lente vai ser para cada óculos, entendeu? Você tem que ver se a lente for de borda, se a lente do óculos for de borda fina, então ela é uma lente convergente.
Se a lente do óculos for de bordas mais grossas do que o meio do óculos, então ela é uma lente divergente. Então, geralmente as lentes vão ser divergentes, né? Mas depende do problema visual que a pessoa tem. Por quê? Porque a gente vai ver, a gente vai perceber o seguinte, que depois que nós temos aqui, por exemplo, ó, esse aqui é um exercício que está resolvido já. Ó. Depois que nós temos aqui a lente, né, um objeto que é situado aqui, ele vai seguir essa representação. Por exemplo, nesse tipo de lente, qualquer objeto que esteja nessa posição, depois do foco e depois do anteparo do anteprincipal aqui da lente, o que vai acontecer? Esse objeto vai ficar de cabeça para baixo. Isso vocês poderiam constatar, por exemplo, se você pegar uma colher. Se você olhar uma colher, claro que a colher não é uma lente, mas se você pegar a parte côncava da colher, você vai ver seu rosto de cabeça para baixo. Uma colher, claro que esteja refletindo a imagem, né? Porque se for uma colher que esteja tão embaçada que não dá para refletir a imagem, então você não vai conseguir ver. Esse tipo de consequência a gente vai estar estudando de maneira, hoje, de maneira não mais geométrica, e sim analítica. O que acontece? Tudo aquilo lá eu aconselho vocês a darem uma estudada, darem uma lida de novo. Se eu não me engano, eu não sei se eu coloquei algum vídeo do canal sobre isso ainda, mas eu vou dar uma olhada, qualquer coisa eu vou preparar um vídeo depois só sobre o estudo geométrico e só sobre o estudo analítico. A nossa aula vai ser sobre o estudo analítico das lentes, isto é, apesar de nós termos os espelhos, os objetos, a imagem que a lente e o espelho gera do objeto aqui, nós vamos estar utilizando as regras de Gauss para poder resolver esses problemas. Deixa eu ampliar aqui para tentar mostrar para vocês. Dada que a ilustração geométrica do espelho, da lente e do objeto e da imagem, a gente vai ter alguns pontos que são importantes a gente observar. Primeiro ponto, o símbolo P, ele para o nosso livro, tá? Para o ângulo aqui que nós estudamos, ele vai ser chamado de abscissa do objeto, ou seja, em outras palavras, ele é a distância do objeto, seja uma pessoa, seja um livro, seja um copo, que vai ser a distância desse objeto para a lente. Então, o P ele vai ser a distância do objeto à lente. Já o ponto P', ele vai ser a distância da imagem à lente do que está sendo focada o objeto. Então, P' é a distância da imagem. F é a distância do foco. Então, esse aqui, ó, o foco é um ponto importante para o estudo da lente, e ele vai ser, o F vai ser a distância da lente para o foco. O Y vai representar a altura do objeto, a altura do objeto em estudo, e o Y' vai ser a altura, ou o tamanho, né, se a gente for colocar assim, do objeto, da imagem do objeto, em relação a essa lente. Então, se eu troco de lente, os valores vão mudar. Lembrando que todas essas variáveis são valores, na verdade, e como vocês sabem, né, a gente vai ter alguns valores e vai precisar encontrar um ou mais de um valor para poder resolver as questões. Essa é a ideia. Então, essas variáveis que aparecem aqui, essas letrinhas que aparecem também nesse desenho, elas dizem respeito ao quê? Elas dizem respeito às fórmulas que Gauss introduziu no conteúdo de reflexão, refração de lentes e espelhos, o estudo analítico de lentes esféricas, tá? Então, aqui nós vamos ter a primeira equação de Gauss. A primeira equação de Gauss ela diz o seguinte, ó, 1 sobre o foco é igual a 1 mais a distância do objeto, que é esse aqui, mais 1 sobre a distância da imagem. Só que essa fórmula aqui, ela é um pouco... Geralmente as pessoas acham ela complicada, então eu vou simplificar colocando outra fórmula aqui para vocês. Essa fórmula a gente pode utilizar assim, ó. A distância do foco, né, o F, ele vai ser o produto das distâncias, ou seja, vai ser P vezes P', isso aqui é importante vocês anotarem, tá? Sobre P mais P'. Por quê? Porque essa fórmula que eu estou colocando para vocês aqui,
ela deixa o cálculo mais fácil, porque aí você não precisa calcular MMC, tá? Aqui você precisa calcular MMC, aí dá um pouco mais de trabalho. Aqui não, o resultado já está, e aqui nessa fórmula já está incluso o MMC, e aí fica mais tranquilo. Observe que até a fração da parte esquerda já some. E dentro dessas equações que estão aparecendo aqui, ó, como essa daqui, que é a equação do aumento linear, e a equação dos pontos conjugados, ou a equação do Gauss, né, de Gauss, essa fórmula e essa fórmula aqui, a gente precisa atentar para o seguinte ponto. Lá no caderno passado, no caderno 2, a gente estudou que existem lentes esféricas, que são convergentes e divergentes, e aí a simplificação do desenho que vai mostrar para a gente se ela é convergente ou divergente. Aqui no estudo analítico, o que vai dizer se a lente é convergente ou divergente vai ser o sinal do foco. Por exemplo, eu posso dizer que o foco é, sei lá, 30 centímetros o foco. Quando eu digo que o foco é 30 centímetros, eu estou dizendo que essa distância aqui, ó, da lente aqui para o foco, essa distância, eu estou dizendo que ela vale 30 centímetros. Quando eu digo que o foco, o F vale 30. Então, se o F for positivo, tá? Se for 30 positivo, significa dizer que a lente é convergente. Se o foco for negativo, se for menos 30, por exemplo, então a gente tem que a lente vai ser divergente. E quando a lente é convergente, o que acontece? Convergente, as setas apontam para fora da lente. Lente divergente, ou seja, foco negativo, né, a distância focal negativa, então as setas apontam para o centro da lente. Então é isso que a gente precisa ter como julgamento para resolver essa observação aqui. Aí vamos lá. O ponto, a variável P e P' diz respeito aos objetos e imagem. P é o objeto, tá? A distância do objeto, a lente, e P' é a distância da imagem à lente. E aí a gente tem um estudo, no estudo analítico, e tanto no estudo geométrico, a gente tem uma observação, que é saber se o objeto e saber se a imagem são virtuais ou reais. Se os valores são positivos, então significa dizer, ó, se P é positivo, então o objeto é real. Se o P' é positivo, então a imagem é real. Se o P' e o P são negativos, então significa dizer que eles são virtuais na hora de estudar as componentes do nosso objeto em estudo, tá? E aí, outro ponto importante. Se o objeto estiver de cabeça para cima, né, se estiver normal, a gente diz que o Y ele vai ser positivo. Se o Y for negativo, significa que o objeto ou a imagem estará de ponta cabeça na representação geométrica para o nosso desenho. Então é isso que a gente tem que ter atenção na hora de estar resolvendo, porque o sinal ele é importante. Bom, uma dica muito útil. Quando a gente está estudando essas coisas, geralmente a gente não lembra, né? A gente geralmente não lembra o uso do sinal. Então é importante que vocês façam a anotação de vocês, construam, por exemplo, um mapa mental para isso, tá? Construam, vejam no Pinterest, por exemplo, vários mapas mentais que tem lá, disponíveis para vocês baixarem, por exemplo. Vocês podem vir aqui no Pinterest e fazer as construções dos mapas mentais de vocês. Deixa eu pegar aqui uma pasta aqui, ó. Aqui tem várias, eu já salvei vários mapas mentais aqui, que às vezes eu dou uma olhada até mesmo para dar aula para vocês. Ó. Por exemplo, esse aqui, ó, é um mapa bem resumido aqui de espelhos esféricos. Esse aqui é um mapa sobre espelhos esféricos também. Então, vocês podem estar pesquisando aqui mapas mentais, por exemplo, sobre esse conteúdo, né? Estudo analítico, a equação de Gauss, ó. Mapa mental, equação de Gauss. Não é tão ruim de digitar, hein? Não tem, né? Então, lentes esféricas. Esse aqui vai ter. Então, aqui vocês vão ver, ó, por exemplo, aqui tem um resuminho interessante para vocês montarem, né, os estudos de vocês
e depois está utilizando aí para a aula, tá? Então, eu aconselho vocês fazerem isso, porque, geralmente, lembrar dessas regras é muito difícil. Mas, quando você estuda, vocês acostumam com elas e aí fica normal. A equação do aumento linear, ela é uma equação bem importante. Aqui eu vou enfatizar aqui para vocês o seguinte: apesar de aparecer tudo isso aqui, na hora de vocês resolver o exercício, você tem que observar as variáveis. Então, ou você vai usar y' sobre y, ou você vai utilizar menos p' sobre p, ou você vai usar o foco sobre o foco menos p, tá? Você vai usar uma dessas aqui junto com o aumento linear. Então, o aumento linear transversal, ele diz respeito ao seguinte: se o aumento linear for maior do que 1, por exemplo, for 2, significa que a imagem ela aumentou 2 vezes. Se for um valor negativo, ó, se for positivo, a imagem está direita em relação ao objeto, e se for negativo, significa que a imagem está invertida, tá? Está de ponta cabeça. E aí, temos também a equação da vergência ou convergência da lente, que é 1 sobre o foco. Deixa eu ver quem está mandando mensagem aqui. No Meet. O Derek. Opa, seja bem-vindo, hein, Derek? Antes tarde do que nunca, né? Tá quase acabando a aula. Bom, e aí vocês vão ter aqui as questões aqui para resolverem. Na verdade, só tem uma questão para a gente resolver dessa aula. Eu não vou fazer a aula de calor, só porque não tem nada a ver com lentes, tá? Então, eu não vou fazer essa aula. Mas vamos pegar, por exemplo, uma questão sobre lentes esféricas aqui para a gente fazer junto, tá? Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Vou pegar uma aqui. Ó, vamos pegar essa daqui. Deixa eu dar um zoom nesse troço. Olha só, questão 2 aqui que tem um desenho. Ó, a figura abaixo mostra um objeto posicionado diante de uma lente esférica convergente e distância focal igual a 10. Determine a posição e o tipo da imagem formada por esse esquema aqui, né? Por esse objeto. Então, vamos lá. Essa questão, apesar de ser bem simplesinha, ela vai envolver isso que a gente está estudando. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, ó. Primeiro, se a lente esférica é convergente, significa que o foco ele vai ser positivo, que é o que nós vimos aqui, ó. Lente convergente, olha só. Lente convergente, o foco é positivo. Então, isso é uma dica, por exemplo, para o sinal. Segundo ponto, a distância focal é 10, ou seja, a gente sabe que o foco é igual a 10 e que, como a lente é convergente, a gente pode dizer que o sinal do foco é positivo. Então, a gente sabe o sinal do foco. Determine a posição e o tipo da imagem formada. Na imagem, a gente pode observar que o objeto está a 5 centímetros de distância da lente. Então, significa que o P vale 5 centímetros. Então, a gente já tem essas informações, sabemos que o P vale 5 e que o F vale 10. Então, vamos lá. Então, a fórmula, nós temos 2 informações precisas, o F e o P. Então, se nós olharmos aqui na fórmula de Gauss, né, nessas fórmulas aqui envolve o F e o P, é essa fórmulazinha aqui. Eu poderia utilizar a fórmula de Gauss no modelo padrão, mas eu vou estar dando uso à fórmula de Gauss nesse modelo aqui, para simplificar a minha vida, né? Então, a fórmula, deixa eu passar para cá para vocês verem a fórmula, olha só. A expressão vai ficar da seguinte forma. Então, o foco é 10, igual ao P, que vale 5, então vai ficar 5P', dividido por 5, que é o P, mais o P'. Isso aqui, ó, é só multiplicar cruzado. Se eu multiplico cruzado, nós teremos 10, que multiplica 5
mais P', igual a 5P'. Observação, como tem dois termos aqui embaixo, tem que colocar parênteses. Aí vem aqui para cima, fica 50, né? Faz a distributiva aqui, chuveirinho, mais 10P' igual a 5P'. Agora passa-se, então, letra de um lado, número do outro, e vira uma equação simples do primeiro grau. Então, 10P', passa o 5 para cá, subtraindo, 5P' igual a 50 negativo, tá? Porque está positivo, passa negativo. Então, 5P' é igual... Tá ficando bem ruim, né? Peraí, deixa eu arrumar isso aqui. Vamos lá. 5P' vai ser igual a menos 50. Então, é só dividir todo mundo por 5. Dividido por 5 vai ficar menos 10 aí, centímetros. Então, a distância da imagem, observe, a distância da imagem vai ser de 10 centímetros, ó. De 10 centímetros. E aí nós vamos observar um ponto muito importante. Se o objeto tem valor negativo, se o objeto não, se é a imagem, né? O objeto também. Se tiver valor, quem tiver valor negativo, ele vai ser um elemento virtual. Ou seja, a resposta vai ser quanto? 10 centímetros, pois a gente calculou aqui, o valor deu 10, e além disso, o valor deu negativo. Logo, a imagem, ela é uma imagem virtual. Certo, gente? Ó, aí, quem quiser depois conferir, eles fizeram aqui utilizando a regra de Gauss no modelo padrão e tal. Eu achei por melhor fazer daquela forma. Quem quiser ver o modelo padrão, é só entrar no site aqui do Mundo Educação aqui, ou pesquisar aqui exercícios de lentes esféricas de Gauss. Eu vou mandar aqui o link no chat aí para vocês. Depois, quem quiser entrar, ó, é só dar uma olhada aí, que fique de boa, tem esses exercícios resolvidos aí para vocês fazerem. Então, observe que é bem simples resolver esses exercícios, basta usar a fórmula. É bem tranquilo e fácil. Alguma dúvida? Agora é a hora de vocês perguntarem. Não, senhor. Tranquilo, né? Bola já. Ô, querido, só um negócio rapidão. Aquele valor da lente convergente e divergente, tipo assim, de positivo ou negativo, é aquele valor que vai na receita do óculos? Tipo assim, você pega o valor negativo, é menos 1, menos meio. Não. O valor Não que... tem nada a ver? Aqueles números que vão lá na receita do óculos, eles significam muito mais coisas, tá? Mas não é o que a gente calcula aqui na aula. Ele está mais relacionado com a vergência. Só que aqueles valores negativo e positivo, eles calculam também a distância que tem do teu olho. Por exemplo, não sei se vocês já se depararam, não é para zoar, é sério. Tem pessoas que têm, por exemplo, os olhos mais afastados do centro do nariz aqui. Não sei se vocês já viram. Né? E eles fazem esse cálculo. Então, aquilo ali vai mais informações, muito mais informações do que simplesmente calcular a posição, tá? Então, Então. Valeu. Porque eles falam lá o grau, mas o grau, a gente não calcula o grau aqui. Tem a forma de calcular a vergência, tá? Que também tem a ver aqui com a fórmula aqui, ó. Ela também tem a ver com o grau do óculos, mas a gente aqui no ensino médio, a gente não faz esse tipo de cálculo. Mas depois, se vocês quiserem, eu posso pegando algumas informações aqui e trazendo na próxima aula para vocês verem como que calcula o grau do óculos. Ó. Aí, só isso aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui, né? Eu fiz isso, mas... Aqui, ó. Então, por exemplo, o direito, menos 3DE, grau de miopia. Aí aqui, ó, eles vão multiplicar isso aqui, ó. Então, tem todo um cálculo aqui. Não é só aquelas informações, ó. Tem muito mais coisas aqui que eles utilizam. Ó. DPM eles chamam de distância nasopupilar. Se eu não me engano, isso aqui é a distância do nariz para a pupila do olho, tá?
Você quer saber quanto de distância você tem, por exemplo, do centro do nariz para o centro do teu olho aí, da pupila. E algumas pessoas, por exemplo, têm os olhos mais encostados do nariz, tem pessoas que têm os olhos mais distantes do nariz, tá? E aí vem todo um processo aqui de cálculo aqui, não é tão simples assim. Isso que a gente está fazendo é um pouco mais simples do que o cálculo do olho, tá? Mas também não é uma coisa do outro mundo. Alguma outra pergunta? Eu vou até deixar esse link aqui para vocês darem uma olhada, se quiserem. Aqui, quem quiser depois dar uma lida, tem um vídeo também do cara explicando, provavelmente. Então é interessante para vocês saberem. Mas nada de tentar criar um óculos aí para vocês, não, que vai que dá merda, né? Bom, então, pessoal, eu vou postar lá a atividade, só tem um exercício, tá? Façam direitinho. Aproveitem, deem uma olhada no plural, no plural, tarefa mínima, tarefa complementar. Tentem fazer algumas questões. Vocês têm até 12h15 aí para estar estudando. E aí, qualquer coisa, manda dúvida aí no privado, tá? Beleza, Kennedy. Tranquilo. Falou, pessoal. Falou.